Bem, olá a todos e todas. Estamos dando início a mais uma edição da roda. Desculpa, gaguejei bastante. Começando. Olá a todos e todas. Estamos dando início a mais uma roda de conversa latino-americana, um encontro com debatedores e conferencistas que estão participando do 4º Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina e o 2º Congresso Internacional Pensamento e Pesquisa sobre a América Latina, que ocorre aqui na Universidade desde o dia 4 até o dia 8. Eventos realizados pelo PROLAN, que é o Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Uma atividade em que podemos contar com, além de conferencistas, alunos e professores do PROLAN e de outras localidades que, com suas especialidades, nos ajudam a refletir as questões que envolvem a América Latina. Falamos diretamente do estudo Alfredo Bozzi, do LAPEL, Laboratório de Línguas da Faculdade de Letras da USP. Eu sou Margarida Nepomuceno, jornalista e docente do PROLAN, e para esses encontros contamos com o apoio técnico de Miraldo e Lúcio. Hoje temos o prazer de receber o professor Gabriel Merino, que já esteve em conferência aqui no auditório Nicolau Sevicenco. Ele é da Universidade Nacional de La Plata, da Argentina. E ele desenvolveu um tema sobre a questão de geopolítica, sobre temas da geopolítica, América Latina e a transição do poder mundial, o cenário político. Então, para mediadores, a gente conta com os mediadores, o que é muito bom para a gente. A gente vai contar com a Vanessa Martina, é jornalista, mestre pelo PROLAN, diretora da revista Diálogos do Sul Global e analista política do canal Opera Mundi no YouTube. É uma pessoa que trabalha um pouco as questões políticas e vai nos ajudar bastante nessas reflexões. E a gente conta também com o Enzo Scardiali, né, que é um pesquisador argentino, está fazendo doutorado na UBA, Universidade de Buenos Aires, e está fazendo uma espécie de experiência, está tendo uma certa experiência, um estágio aqui no PROLAN, e desenvolve também questões ligadas à política. O tema dele é politização e intervenção na discussão pública do campo acadêmico. Ou seja, como que os intelectuais, como que os acadêmicos interferem na cena política. Então, tem a impressão que pode fazer uma interface com a conferência do professor. Professor, eu quero iniciar, a gente vai fazer uma roda de conversa. Eu gostaria de iniciar pedindo para o senhor fazer uma pequena retrospectiva, um pequeno resumo do que o senhor falou na conferência. Não é a mesma conferência, portanto, o senhor teve 2 horas aqui você vai ter bem menos. Mas para aquecer um pouco e para a gente ter uma ideia, o pessoal ter uma ideia do que o senhor falou, que temas o senhor desenvolveu naquela conferência. Bom, fica à vontade. Obrigado, Margarida. É um prazer estar aqui com vocês, para mim. Bom, a conferência é sobre a transição do poder mundial e sobre a América Latina nessa transição e o cenário geopolítico, né? A ideia da conferência é apresentar para o público alguns dos eixos centrais de minha investigação sobre o tema. Esse é meu tema central de pesquisa. Tem diferentes aspectos minha pesquisa, diferentes escalas, diferentes questões. O que eu apresentei os principais aspectos. Um desses aspectos é estabelecer sobre que é essa transição do poder mundial, que tem relação com a transição do sistema mundial, uma profunda transição do sistema mundial. Está acontecendo, não, um movimento no sistema mundial, um cambio estrutural, desde um mundo capitalista centrado no ocidente geopolítico, e baixo a hegemonia do polo do poder americano ou anglo-americano, para o outro mundo, onde as semi-periferias e periferias emergentes, as grandes culturas que foram subordinadas, especialmente a partir do século XIX, os países especialmente asiáticos, da Ásia e Indo-Pacífico, e os países emergentes têm protagonismo
então configuram outro mapa do poder mundial. E geram outras condições em relação, não, a qual é o papel da América Latina nessa transição. Porque a América Latina tem que definir nessa transição se é um pátio traseiro, uma periferia do Ocidente geopolítico em declínio relativo, não? Ou é um polo de poder emergente, especialmente em Sul-América. Não tem que definir tem essa tensão, que tem muitas possibilidades intermédias, não? É uma contradição que tem muitos cenários a partir de lá. Então, uma das coisas que eu trabalho é pensar também essa transição de poder e o lugar da América Latina em relação às 6 tendências fundamentais. O declínio relativo do Ocidente geopolítico, o ascenso da China, do Ásia-Pacífico e dos poderes emergentes. Essa é a primeira tendência. E qual, não, nessa tendência, como vai jogar a América Latina. A segunda tendência é que já estamos desde o ano 2014 e aprofundando-se a partir do ano 2022, é o que eu falo sobre uma guerra mundial híbrida e fragmentada. O Ocidente geopolítico fala sobre a nova Guerra Fria. Eu prefiro este outro conceito. Então, também a América Latina tem que entender essa situação, tem que entender que desde o ano 2014 acontece um conjunto de fenômenos na América Latina que tem relação com essa situação e tem que ter uma estratégia em relação a isso. A terceira tendência que eu trabalho e apresentei sumariamente, não resumidamente, é a tendência de que tem uma situação, uma contradição entre um velho multilateralismo centrado ou criado baixo a hegemonia americana e do Ocidente geopolítico, como o FMI, o Banco Mundial, não? E outras instituições, inclusive instituições regionais como a Organização dos Estados Americanos, outras instituições, e esse multilateralismo e esse conjunto de instituições de uma ordem mundial em crise está em contradição, não necessariamente contraposto ou antagonista, mas tem uma contradição com um novo multilateralismo emergente, tanto a nível mundial como a nível regional. Por exemplo, os BRICS, que é o multilateralismo do mundo multipolar, ou por exemplo, a Organização para a Cooperação do Xangai, ou por exemplo, instituições regionais como a União Econômica Eurasiática da Rússia e outros países da ex-União Soviética, ou Unasur. Aqui, essa é uma tendência para analisar. A quarta tendência tem que ver com a economia. Há uma dualidade na economia mundial entre um estancamento relativo e financiarização do norte global e dos Estados Unidos em particular, sobretudo esse último fenômeno da financiarização, e por outro lado um crescimento importante, real, material das economias emergentes com centralidade em China. Então isso configura uma dualidade da economia mundial. E a América Latina, se fica em relação a um polo em declínio, um processo de estancamento relativo e financiarização, tem um problema. Porque o fenômeno, o que gera esse estancamento relativo e financiarização é uma transferência de excedente da produção do trabalho para o poder financeiro, tanto nos países centrais, mas também e sobretudo nas relações centro-periferia. Uma transferência de excedente. Esse eu acho que é um problema que nós temos na América Latina na última década, e que temos problemas para sair dessa situação. Não é casualidade que a América Latina é a região que tem menor crescimento desde o ano 2014, e também tanto Japão como a Europa Ocidental estão em estancamento desde o ano 2010. Isso tem que ver com essa situação. E a América Latina tem que desligar dessa situação se quer ter uma dinâmica virtuosa de crescimento. A quinta e anteúltima tendência, eu acho que é a revolução tecnológica produtiva, não? Que estamos atravessando,
no sistema mundial, que tem um protagonista fundamental que antes não estava como protagonista da tecnologia, que é a China, e que é um protagonista que tem a principal plataforma industrial do mundo. Então é uma revolução também neste novo mundo asiático. Porque China tem o 30% do PIB industrial mundial, se você não analisa só indústria, e sobre isso uma revolução tecnológica. Não? Então isso está transformando. E também a América Latina tem que ter capacidade para enfrentar essa revolução tecnológica produtiva, capacidade própria, ou o problema é a periferialização. Então, e por último, é a questão de que a América Latina neste cenário tem um trilema, eu falo. Ou fica não, como periferia do ocidente geopolítico de declínio, e isso vai implicar ou vai gerar uma maior periferialização e problemas econômicos, políticos, sociais, fragmentação, maior exclusão. Bom, esse é um cenário negativo. O outro cenário é uma neodependência com Ásia-Pacífico e com China, não? Que não porque a China não tem um padrão imperialista, não? É acumulação econômica através da também pressão e acumulação político-militar, tem outra dinâmica, mas gera assimetrias se você não tem uma estratégia própria e um polo regional. Então essa assimetria é um problema, mas também a relação com a China é boa para o crescimento econômico, mas não necessariamente para o desenvolvimento se você não tem uma estratégia própria. Então, inclusive muitas elites dominantes pensam uma subordinação geopolítica com Washington e uma relação econômica, geoeconômica com a China, ou tentam não essa difícil questão. E um terceiro cenário é a ideia de uma América Latina e Sul-América como polo emergente, não? Com capacidades próprias, com capacidade de ter estratégias próprias. Um papel diferente na produção do mundo. Exatamente, ou seja, que tem que modificar sua situação na divisão internacional do trabalho, na economia mundial, na hierarquia interestatal, não? E numa parte de poder. Para isso precisa ter estratégia, desenvolver capacidades próprias. Bom, é muito longe, mas são algumas das ideias que eu apresentei. Obrigado, professor. Professor, eu gostaria de perguntar para você como pode participar a América Latina neste novo multilateralismo que você falou, num contexto de ascenso também de governos de extrema direita na América Latina. Tuvo caso de Bolsonaro no Brasil, Milei agora na Argentina, mas como pode participar neste contexto de transformação das direitas no poder na América Latina? Eu tenho só para agregar nessa mesma questão, o senhor traz essa questão do velho multilateralismo versus o novo multilateralismo. E a Unasul, que seria uma iniciativa nossa nesse sentido, foi desmantelada, destruída por questões ideológicas. Então, também gostaria de explorar um pouco essa questão. Bem, está nessa linha, né? Obrigado, Enzo, Vanessa. Sim, a primeira questão. A América Latina tem projetos em luta, não? Projetos em luta que atravessam os estados e articulam diferentes classes e grupos sociais, setores, ideias. As chamadas novas direitas, que muitas vezes não tem muito novo, mas direita tem como algo que não é novo, é o alinhamento com o ocidente geopolítico, porque tem uma política, eu acho que tem uma política paracolonial, que é diferente das direitas mais tradicionais, das 2 décadas atrás, que tem uma política de dependência negociada, ou dependência administrada. Sim. Agora sobretudo no caso na Argentina, por exemplo, Bolsonaro também depois foi modificando um pouco, porque depois está a realidade material do sistema mundial e da relação da América Latina e das relações comerciais, mas intenta uma política paracolonial.
Então, é parte desse jogo, não? Onde vai ficar a América Latina nessa transição de poder. Mas eu acho que também essa política tem muitas consequências sociais e econômicas. Não logran produzir, por as condições objetivas, estruturais, não logran produzir um círculo virtuoso. Então, tem um problema de legitimidade política. Não logran consolidar uma hegemonia. Tem esse problema. Então, aí aparece, bom, tem outras forças, uma estratégia para gerar outras condições. Bom, eu acho que essa é uma importante discussão. A primeira questão é que nós devemos pensar além da integração, a unidade. É uma questão mais profunda. Nós devemos criar, se nós queremos construir um polo de poder emergente desde a América do Sul, nós devemos criar uma estatalidade, não um Estado-nação, mas sim uma estatalidade regional, uma institucionalização profunda. E isso tem diferentes componentes. Não? Por exemplo, eu falo que há 6 dimensões de poder fundamentais nessa transição. Não? A primeira é, por exemplo, a financeira e monetária. A próxima grande luta em relação aos BRICS e na transição de poder, eu acho que é por a moeda, ou por a arquitetura financeira. E isso, por exemplo, nós devemos criar uma arquitetura financeira regional autônoma. Se você quer ter um polo de poder, precisa recuperar a ideia do Banco do Sul, a moeda do Sul. É uma estatalidade nesse sentido, não? Um conjunto de iniciativas que otorguem profundidade à integração e gerem unidade. Mas que possibilidades temos neste contexto atual de pensar essa arquitetura financeira para a América do Sul? Bom, tem que pensar que você tem que ter a estratégia. Porque se não tem a estratégia, não tem um planteio, depois pode trocar, mudar a relação de força, mas não vai ter estratégia própria. Então, você, por exemplo, pode te falar, bom, é muito complicado isso, porque na Argentina está o governo do Milei, que obviamente quer outra coisa. Sim. Bom, tá bem, mas as forças políticas que querem outra inserção e outra estratégia de desenvolvimento têm que ter estratégia própria e plantar as tarefas, porque tem que mostrar o futuro. Claro. Tem que oferecer um futuro. Claro, mas nós temos estados na América Latina com baixa institucionalidade e essa questão ideológica de quando muda um governo, muda toda a política. Isso baseado também nas nossas elites, que são elites entreguistas, que são elites com pouca visão de desenvolvimento interno, que perpassa o continente, né? A gente vê isso de Colômbia, Argentina, passando por Brasil e outros países. Então, essa dificuldade de implantar um modelo de desenvolvimento que seja sustentável não é digamos que uma barreira quase que intransponível para que a gente consiga efetivamente avançar nesse sentido? Sim, não é intransponível. Por exemplo, o Mercosul é uma política permanente de Estado, com todos os seus problemas, suas contradições, mas o Mercosul existe. É uma política que apesar das modificações nas relações de forças, os movimentos políticos, não, as ideias dominantes, bom, o Mercosul está aí. E uma das razões porque o Mercosul existe, eu acho porque sem Mercosul nossa indústria seria muito mais fraca ainda. Porque o Mercosul garantiza certas condições mínimas de escala, sobretudo, não? E condições para ter indústria. Então, quando os governos, por exemplo, de Jair Bolsonaro aqui, ou de Javier Milei na Argentina, ou outros governos, plantearam romper, quebrar o Mercosul, as próprias câmaras empresariais e industriais frenaram nisso. Sim. Falaram, não, isso não pode ser possível, porque isso nós precisamos. Então, você precisa, porque o Estado, que é o Estado? O Estado é um Estado
de relação de forças políticas, que depois se traduz em instituições, burocracias, mas é um modelo de acumulação, etc. Mas o Estado expressa isso, é sociedade civil, uma sociedade política do Estado. Se você tem na sociedade civil os grupos sociais fundamentais, umas estratégias claras, depois isso se traduz em um Estado prático, não? Na burocracia, nas instituições. Mas eu acho que o problema é que não temos, ou seja, por exemplo, muita gente, a maioria da gente, crê e achava, por lo menos, quando eu estive no Brasil em 2017, eu comprovei isso, e era mesmo acontecer na Argentina e outros países da região, que podia fazer uma estratégia de desenvolvimento sem a necessidade de integração. Inclusive forças de esquerda, populares. Ou seja, sem integração, um pouquinho de integração. Mas não precisa no Fundo do Sul, no Banco do Sul, Moeda do Sul, um plano estratégico industrial do Sul, etc, etc, etc. Quando eu falava, por exemplo, que você, se tem na Argentina vaca morta, e tem uma incrível reserva de gás, você pode com isso fazer uma indústria argentino-brasileira ou do Mercosul, dos fertilizantes. É uma região que exporta, produz o 25% da proteína vegetal do mundo com a soja. E importa fertilizantes. O Brasil importa muito fertilizantes, a Argentina um pouco menos, mas precisa fertilizante. Então, produz fertilizante em conjunto. Essa é a integração material concreta. Isso é força permanente. E também aqui a questão, por exemplo, do fertilizante, ela está ligada com a importação de sementes também. Então, há uma rede fora. Enquanto a gente pensa em unidade, lá fora eles também pensam em unidade. Isso. Então, uma coisa está ligada com a outra. O fertilizante vem, a semente vem se o fertilizante vier. Senão a semente não vem. Então, eu acho que precisa entender, eu acho, nesse momento de transição, qual é o papel do Brasil. Se há uma divisão, uma perspectiva de uma nova divisão de produção. Porque até hoje não há há uma divisão secundária. Quer dizer, a gente trabalha com um produto super importante, essencial no mundo, mas a gente tem um jogo. No jogo nosso, a gente tem um papel secundário. A gente não decide preço, a gente não decide maneira, não decide uma série de coisas. A gente é obrigado a engolir o fertilizante junto com a semente. Então, nessa transição, precisa ver, o Brasil tem que fazer uma opção, mas tem que ter uma perspectiva. Quer dizer, a Rússia tem que... a China tem que oferecer uma opção de perspectiva, de divisão de trabalho no mundo, onde o Brasil assume uma outra posição, e não aquela que ele vem assumindo desde o começo do século passado. Sim, e a China tem condições para oferecer outras perspectivas. A relação com a China depende do que você faz. Isso é interessante. A China não impõe condições. A China tem interesses, por suposto, mas não impõe condições. Se planteia uma negociação, vai defender seus interesses. Não? Mas, então, aí você tem possibilidade de plantear outra relação com a China. Inclusive, tomando ensinanças da China, de como fez a China suas relações com o norte global, com o Japão, com o norte global, com as transnacionais. Por exemplo, quando a China planteou, vamos abrir a economia para inversão estrangeira. Muito bem, muito legal. Nós temos uma força de trabalho muito boa, com muitas capacidades e com salários baixos em relação ao norte global. Tem a mesma qualidade e salários muito mais baixos. Mas, se você traz a inversão, se você trazer um capital para produzir aqui na China, você tem que, primeiro, fazer uma empresa joint venture, uma empresa conjunta com uma empresa estatal chinesa. Então, os chineses começam a aprender como produzir. Também tem que fazer uma transferência de tecnologia. Empresa conjunta, transferência de tecnologia. Também parte de suas ganâncias, de seus lucros, pode se falar em português, tem que ficar aqui. E tem que
não, reinvertir aqui. Então, você provavelmente não tenha essa vantagem que tinha China, não, com sua força de trabalho, mas tem muitos recursos naturais que as transnacionais do mundo precisam. Então, você tem poder de barganha, não, negociação. Sim. Bom, é outro, não? Mas se tem um Mercosul um pouco mais consolidado, tem um mercado interessante. Então, eu acho que temos que encontrar, por isso, ser claro no planteio das estratégias. Depois debatir, não? Tem diferentes perspectivas, mas eu acho que muitas vezes não somos claros sobre como. Há uma ilusão, e eu sempre destaquei isso. Desde os anos 50, a Argentina não tem escala para uma estratégia de desenvolvimento própria, sozinha. E desde os anos 80, Brasil tampouco. A fim dos 70, Brasil já não tem a escala suficiente para ter uma estratégia de desenvolvimento própria. Agora, se você tem uma unidade, ao menos a Bacia do Prata, não? Com todos os seus países, 5 países, que é nosso Mississippi e Missouri, mas está fragmentado, não? Esse Mississippi e Missouri fragmentado, se você tem isso aglutinado, tem certas condições, já é uma outra coisa. Eu queria explorar um pouco essa questão, mudar um pouco o foco da economia e pensar... não falamos do Unasul, que é para a próxima, Ok. para o outro. Vamos entrar mas, mais ou menos. Mas assim, pensando, por exemplo, na Organização de Cooperação de Xangai, né? Então, se eu bem entendi, ali foi criada uma frente para além dos termos econômicos, mas também uma questão política de barreira a esse processo de desestabilização de governos, de derrocada de regimes e etc. Então eu gostaria de explorar um pouco isso, e que eu acho que tem sentido, que volta a conversar, a dialogar com a questão da Unasul. Porque a Unasul tinha, além da defesa, né, do início das discussões, de um plano de defesa comum que foi planejado ali, de questões de a CELAC, ampliando um pouco, né, o conceito da Unasul, mas a CELAC ser declarado uma zona de paz, mas a gente não conseguiu levar nada disso adiante. Então eu queria explorar um pouco como isso funciona na Organização de Cooperação de Xangai e por que a gente não chega, né, a avançar nessas questões aqui na nossa América. Bom, a Organização para a Cooperação de Xangai, eu acho que foi a primeira grande organização desse multilateralismo multipolar. Não? Foi a primeira grande iniciativa, não? Criada por Rússia e a China, que expressa isso a partir do ano 1996-97, um acercamento da China e da Rússia contra o mundo unipolar. Eles declaram isso em conjunto. Não? Tem que criar um mundo multipolar, falam. E era uma preocupação para que os Estados Unidos, as forças ocidentais, não geram processo de desestabilização no Ásia Central. Primeiro também tem relação com arranjos institucionais e territoriais e fronteiriços. Então, em 2001 foi criada a Organização para a Cooperação de Xangai com China, Rússia, Cazaquistão, Kirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão, que fora Turkmenistão. Então, isso criou outro espaço euroasiático. Isso revolucionou o espaço euroasiático de a pouquinho, não? Porque foi um primeiro ponto de partida fundamental. E criou isso, uma organização de cooperação econômica, não? Falam como podem, não sei, incrementar o comércio, fazer projetos de infraestrutura em conjunto, intercâmbio de tecnologia, mas também de segurança. Com o tema do terrorismo, ou as revoluções coloridas, ou o tema das minorias. Não? O tema tem um problema aí do islamismo radical, não? De alguns grupos
sociais, políticos. Então, foi isso central. E essa organização permitiu, não, consolidar um novo centro de criação do poder mundial alternativo. Não? Consolidou, estabilizou isso. E um dado central desse processo foi que, a partir do início disto, que é uma guerra mundial híbrida e fragmentada, que eu acho que o início disso é 2014, 2013 e 2014, não? A partir de lá, a Organização para a Cooperação de Xangai se expandiu e incorporou a Índia, e isso é fundamental, Paquistão, e agora em 2021, Irão. Então criou uma enorme, não, na massa euroasiática, um importante instrumento de cooperação, intercâmbio econômico, planejamento econômico também, e também questões de segurança e estratégicas. Esse é um ponto muito importante. O Unasul, se nós vemos o processo do Unasul, também foi parte desse novo multilateralismo do mundo multipolar. Foi a expressão regional. O processo foi se esgotou, não, o neoliberalismo periférico nos anos, a fins dos anos 90, 2000, não, o processo de acumulação encontrou muitas resistências políticas e não, isso mudou a correlação de forças, voltou tanto os nacionalismo popular, o neodesenvolvimentismo, outras não, estratégias, também com a ideia que não dá para mais o mundo unipolar. Você tem diferentes perspectivas, algumas mais autonomistas, outras menos, mas tem que ter certo poder de vergonha, de negociação, de movimento, de manobra. O consenso de Washington e as principais políticas do consenso de Washington não dá para mais. Não? E a globalização financeira também não, gera um conjunto de problemas que não dá para mais. Então, frente a isso, começou o processo. 2000, 2001, 2002, com crises, não? Conjunto de crises. 99 no Brasil, 99, 2000, 2001 Argentina, até 2002, crises, a guerra da água em Bolívia contra a privatização da água em 2000 e depois a guerra do gás, não, para a nacionalização do gás, dos hidrocarburos em Bolívia em 2003, a crise política, econômica e social no Equador em 1999, assim, começou lá. Mudou a correlação de forças. O primeiro momento foi o refortalecimento do Mercosul. O segundo momento foi o rejeição do ALCA, do ano 2005, que era o projeto para consolidar o processo que vem de 1889, do século XIX, que é a ideia de consolidar a hegemonia estadunidense no continente americano como um princípio fundamental de sua primazia mundial. Então, essa foi e depois a ideia do Unasur. O Unasur é o principal, eu acho, o projeto de criar uma continentalidade. Um verdadeiro polo regional. Esse tinha essas características, porque tinha a questão política também, como você falava, o planejamento, a questão dos recursos, do Conselho de Defesa, não? Uma integração profunda, com um secretariado, com alguma ideia de desenvolvimento não, institucional, diferentes áreas, bom. Mas, obviamente, você tem resistência a esse processo. Em minhas investigações, por exemplo, cito a James Clapper, que foi, era quem ele escrevia as ameaças de segurança nacional dos Estados Unidos, ano 2009, 2010, 2011. Bom, depois foi um importante funcionário do Trump. E ele, por exemplo, em um dos informes para o Senado das ameaças de segurança nacional dos Estados Unidos, fala, não, e está Unasur como um problema de segurança nacional.
Porque ele fala claramente, porque um conjunto de políticas ou questões que eram do âmbito da OEA, a Organização do Estado Americano, onde estavam os Estados Unidos, um conjunto de decisões que passavam por Estados Unidos, já não. Porque agora é o âmbito a Unasul. Claro. Então, esse é um problema. Também fala que o liderazgo do Brasil é um problema de segurança. Ah, sim. Porque vai fornecer Unasul e inclusive enfrentar em diferentes questões com os Estados Unidos. Ele fala que está disponível na internet, não é, Sim, sim. porque é um informe público. Imagine a parte não pública, não? O que eles falam, Claro. né? E o que eles não Inclusive, falam. inclusive veia a CELAC como um problema também nesse processo. Aham. Sim, inclusive Agora Darío. vai criar, eu cito um informe que antes da criação definitiva da CELAC, não? Que agora vai criar a CELAC, fala ele que, não, que é parte desse processo, bom, como negativo, não? Uhum. Então, obviamente, bom, no mesmo momento que é a criação da Unasul, simbolicamente, os Estados Unidos reativam a quarta frota Uhum. Ai, do Atlântico Sul, não, a quarta frota. E depois disso, criam e impulsionam, por exemplo, a Aliança Pacífico, que com os governos afines de Chile, Uhum. Perú, Colômbia e México, não, impulsionam a Aliança Pacífico e criam a Aliança Pacífico no ano 2012. Uhum. Uhum. E isso fratura a Unasul. Sim. Porque a Aliança Pacífico tem relação também com o TPP, Trans-Pacific Partnership, Tratado Transpacífico, que era a grande estratégia globalista na cuenca do Pacífico, Uhum. com 12 países, né? 3 latino-americanos, igual, a Estados Unidos e países asiáticos. Então, essa Você é a... acha que esse que desmobilizou a Unasul? Bom, isso por um lado, não? Ou seja, a pressão dos próprios Estados Unidos que vem na Unasul ou um processo autonomista na América do Sul, não? Um problema para a sua hegemonia regional que tem impacto em sua projeção do poder mundial, em sua primazia mundial. Isso não pode se permitir. Inclusive, eu cito a Nicholas Spigman, o importante geopolítico e geostratega dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Ele também cita José Luis Fiori, um investigador, pesquisador do Rio de Janeiro, que eu conheço. Bom, cita que se é criado, se os países do ABC, Argentina, Brasil e Chile, Uhum. têm a capacidade, não, de criar um processo autônomo, uma capacidade para desafiar a hegemonia dos Estados Unidos, isso tem que ser cortado, aún se necessário, Uhum. por a guerra. Claro. Claramente, 1942 fala isso. E ele formou muita parte das elites americanas. Claro. Eles têm claro, ou agora você pode ler John Mearsheimer ou qualquer analista, a primazia regional é o basamento, não? Qualquer analista realista da geopolítica. Depois tem muita ideologia, não, a América Latina não importa. Isso. Sim, isso. Bom, inclusive importa porque não é política exterior da América Latina, É política. é política interna. Puta, então. Por isso não passa por o Departamento de Estado. Ou seja, tem uma oficina, tudo, mas é outra coisa. Uhum. Uhum. É um intermédio. Então, eu acho que esse é o problema. O Unasul é isso, mas também é que o Unasul teve dificuldades para consolidar essa institucionalidade. Uhum. Muitas palavras, muitas declarações, muita coisa, muito bom, mas depois foi um problema a coordenação disso, traduzir, não, em instituições, em questões sólidas isso. Eu acho que tem um problema que nós tem que trocar a base material do processo. Se agora tem transição de poder mundial, é porque a base material do mundo está mudando. Uhum. Como seria isso? E porque se você tem transição de poder mundial, é porque a China agora, por exemplo, é a maior potência exportadora desde o ano 2016, desde o ano 2019 é o principal país de solicitude de patentes,
encabeça a revolução, a transição energética, sim, porque o 52% da indústria está na Ásia e 30% da indústria está em China, porque o que cresceu o ano passado o PIB mundial, o 46% é por a China, 30% e Índia, 16%, ou seja, mudou materialmente. Agora, a principal zona de acumulação econômica mundial é o Ásia-Pacífico. Essa é a verdade. Então, também você tem que pensar isso para aqui. Se você não muda a materialidade, o que acontece? Nossas regiões têm maior relacionamento comercial com os centros de fora que com os nossos próprios países. Porque a típica relação, não? Nossa centro-periferia. Desde sempre, né, professor? Desde sempre. sempre. Então, sim, houveram nos anos 60, 70 algumas tendências contra isso, com maior, empieza nos anos 50, né, com maior indústria regional, mas um comércio interregional. Mas o problema é que, por exemplo, desde uma década e mais uma década, o comércio interregional está baixando. Desde o ano 2011, o comércio, por exemplo, intra-Mercosul está descendo. Então, esse é lá, nessa questão, temos um problema econômico. E porque você precisa um núcleo de acumulação econômica. Qual vai ser, por exemplo, no caso europeu, foi a associação, não, de aço, não, de hierro e carvão. Aço e carvão. Não? Carvão. Depois o Euratom, energia atômica. Então, você tinha um núcleo material. Aqui, por exemplo, no caso do Mercosul, o núcleo são automotriz, mas são automotrizes transnacionais. Me ocorre o seguinte, até tentei dar uma aqui de... pensando por essa lógica, talvez a gente, enfim, aqui posso estar errada, mas algo parecido com Ambev, que seria Argentina, Brasil, Bolívia, Venezuela e México. Não, não, tá certo, Ambev, com 2 Bs, né? Numa perspectiva como um BRICS, então, se a gente precisa mudar a materialidade, a gente precisa de recursos minerais, Venezuela, Bolívia, a gente precisa de uma indústria, México, Argentina, Brasil, que também tem lá seus recursos minerais. Mas quem poderia coordenar isso, que a gente poderia pensar em Brasil ou México, estão muito relacionados, vinculados e quase umbilicalmente ligados aos Estados Unidos e mantendo os interesses hegemônicos dos Estados Unidos. Então, estaria a América Latina, nesse contexto que o senhor traz, né, de que a América Latina precisa se resolver. Ou vai ser o pátio traseiro, né, ou vai ser o quintal desse ocidente coletivo, ou vai ter uma proposta, vai ter uma iniciativa própria de se ligar, né, a esse novo mundo multilateral como um polo emergente. Mas parece que não estamos caminhando nesse sentido. Eu gostaria de adicionar uma pergunta mais, que tem que ver com a atual conjuntura, não? Do ascenso do Trump novamente no governo. ¿Cuáles van a ser las políticas de Trump para América Latina en relación a sus planteos también? ¿Ser un polo de desarrollo o un patio trasero? Bom. Sim, professor, antes do senhor responder, eu pediria que essas fossem as últimas questões, porque a gente tem que finalizar, porque tem uma pena. Tá o pessoal, infelizmente o pessoal tá aí já. Muito rápido, tá vendo? Muito rápido. Já tá sabendo tchau ali, entendeu? Então, pode ser, mais uns 5 minutos, dá pra sim. gente fechar? Perfeito. Pode ser? Então tá, Sim, obrigado. Bom, eu acho que na América Latina você tem que dividir o que é América do Sul, não? E outras regiões como América Central e o Caribe. Sí, México también. E México em particular, não? América Central, não? Sim, claro. E Norte-América. Por quê? Porque você tem, no caso do México, 80% das exportações são para os Estados Unidos. Sim. Então, é praticamente parte da economia dos Estados Unidos, México. Então, tem muitas limitações materiais para converger em um polo emergente. Mas sim tem condições, por exemplo, como demonstrou o governo de Manuel López Obrador, de manter
de manter a questão do latino-americanismo, Uhum. de mirar a região, de converger e defender a CELAC, Sim. tem outras posições com respeito a Venezuela, Cuba, Bolívia, as crises políticas, não, diferentes e com maior autonomia dos Estados Unidos. Isso é muito importante. Mas tem menos condições para ser parte de uma modificação mais estrutural. Então, a América do Sul, eu acho, e particularmente a Bacia do Prata, em primeiro lugar, Uhum. onde a gente pode consolidar o processo de criação do polo emergente. E por isso é tão importante a Unasul, nesse sentido. Particularmente importante. Já com grande parte da América do Sul tem condições, não, para gerar outra dinâmica do poder, da acumulação econômica, de participação no cenário geopolítico mundial. Por isso era tão importante o ingresso argentino no BRICS. Porque consolidou a ideia de Argentina-Brasil em um espaço emergente. Porque, além disso, nesse momento da geopolítica mundial, você precisa não só uma escala regional, sino também uma articulação global. Se após a Segunda Guerra Mundial for o momento do continentalismo, agora é continentalismo em articulação global, porque é outro momento. Por isso é tão importante os BRICS, porque os BRICS também têm uma coisa interessante. Os BRICS e as novas instituições têm uma dinâmica multipolar. Ou seja, você tem Índia que joga seu jogo, China que joga seu jogo, Rússia, é mais democrático. A liderança é chinesa, mas é uma dinâmica multipolar. Então, um exemplo disso. Índia é parte dos Quads, ou o diálogo quadrilateral com Japão, Austrália e Estados Unidos, ou não, de iniciativas para conter a China na Ásia-Pacífico, mas é parte do BRICS e acorda com a China. Então, e o que acontece com este cenário, não, a eleição dos Estados Unidos? Em minha percepção é contraditório. Por quê? Porque o Trump, e especialmente se incorpora novamente o setor neoconservador dos Estados Unidos dentro do seu governo, como Mike Pence, John Bolton, Mike Pompeo, Ricky Rubio e todo esse setor, vão ser mais assertivos no controle do pátio traseiro, não? Mais assertivos. Mas também eles têm menos capacidade material. Sim. Menos, se tem muitos palos, mas menos zanahorias. Não sei a palavra zanahoria. Cenouras. Então, eu acho que as forças globalistas têm mais condições. Sim. É mais sutil, mas tem mais condições de exercício do poder. Ainda com muitas debilidades, ainda com problemas, ainda em declínio, mas tem mais fortaleza. O setor nacionalista e neoconservador e americanista são mais assertivos, mais, não? E vão tentar, por exemplo, mudanças dos regimes. Sim, intervenir na Venezuela. Mas produz efeitos contrários. Sim. Ou seja, produz Sim. uma resistência, inclusive, não só das setores populares, das elites. Das elites também, sim. Por quê? Porque as elites veem um problema em sua relação com a China, sua relação comercial. Claro. Então, isso é o agronegócio, por exemplo. Não é bom para o agronegócio um alinhamento total com Washington. Não. E isso os globalistas sabem administrar. Você pode comerciar com a China, mas não pode, por exemplo, fazer uma central de energia nuclear na Argentina. Claro. Isso é claro. Sim. Em cambio, o Trump é um pouco mais problemático nisso. Então é contraditório. Sim. Eu tenho que esperar. A gente poderia ficar mais tempo, né? Sim, Mas, então, a ideia era essa mesma, era fazer uma espécie de uma síntese, né, do que foi aquela conferência e atendendo um pouco os aportes dos colegas aí, do Trolan, Mestre
e doutora do PROLAN. Então a gente agradece bastante a presença do senhor aqui, né? Falamos com o professor e pesquisador Gabriel Merino, da Universidade Nacional de La Plata, da Argentina, e agradecemos também a presença do Enzo Scardiali, né? Também argentino, né? E da Vanessa Martina, jornalista. Ela tem um site maravilhoso, vocês precisam ver, Diálogos do Sul. Por favor. Tem novidades sempre, quer dizer, a gente, se quer saber mesmo, se quer compreender mesmo a realidade, você tem que buscar sites que tem pessoas Sim, claro. com visão crítica. Eu acho que Diálogos do Sul é excelente. Obrigada. Mas a gente agradece bastante então a presença, né? Nós estamos terminando então essa outra sessão de conversa, roda de conversa, falando aqui direto do estúdio Alfredo Bossi. Muito obrigada, até outro momento. Até Obrigado.